Olá, está começando o informativo Eleições 2018. Nas eleições deste ano, o Rio Grande do Norte receberá um número maior de tropas federais em relação às eleições de 2014. Serão 60 municípios a mais que receberão o auxílio das forças. Mais informações com o repórter Antônio Neto. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou a vinda de tropas federais para 97 municípios do estado, no dia 7 de outubro, dia das eleições. Para dar mais informações, eu converso com a juíza auxiliar da presidência do TRE, Érica Tinoco. Érica, primeiro, porque houve um aumento em relação ao pleito passado de tropas federais dos municípios que vão receber as tropas? Só para vocês entenderem a tramitação, esse pedido inicial é feito pelo próprio juiz da zona, que ele identifica a necessidade, remete para o TRE, para que possa ser submetido à corte, e nesse caso em específico, houve uma solicitação do próprio governo do estado para o acréscimo em outras localidades dessa força de apoio da Força Federal, e aí esse acréscimo foi compreendido pela corte e foi homologado e assim solicitado ao TSE esta aprovação. As tropas federais, qual o trabalho que elas desempenham no dia das eleições e até antes também, né? As forças federais, elas comparecem à eleição para garantir a tranquilidade e a efetivação do voto, para que nenhum eleitor seja impedido de exercer o seu direito ao voto e que essa tramitação da segurança da eleição, ela transcorra normalmente até o momento de recebimento dos resultados e trespasse desses resultados para a computação final. Então, ela garante a tranquilidade e a ordem na eleição para que todos os eleitores possam vir tranquilamente exercer o seu direito. Agora, cidades como Mossoró, Pau dos Ferros, Caicó vão receber essas tropas. E Natal, que é o maior colégio eleitoral do Rio Grande do Norte, não. Qual seria o motivo? E como eu disse inicialmente, esse pedido ele nasce do próprio juiz eleitoral na zona que vai identificar a necessidade ou não do envio da tropa federal para a localidade. E no caso de Natal não foi identificada essa necessidade. O Rio Grande do Norte tem quase 2,4 milhões de eleitores aptos a votar neste ano. Desse total, 53% são mulheres e 47% homens. Há 125 eleitores com nome social aptos a votar e mais de 31 mil eleitores com deficiência. A propaganda eleitoral começou no dia 31 de agosto e segue até o dia 4 de outubro. Menor tempo no rádio e na TV e uma campanha reduzida pela metade. O que isso tem implicado na decisão dos eleitores? Nossa equipe de reportagem conversou com a população e também ouviu um cientista político sobre esses assuntos. Confira. Toda eleição é assim. A corrida para conquistar o voto dos eleitores se repete. Com o tempo cada vez mais corrido e a descrença na política, essa tarefa se torna ainda mais difícil. Nas ruas, muita gente ainda não decidiu em quem vai votar. Eu não decidi ainda não. Deputado estadual, deputado federal, governador, isso aí eu ainda não tenho ninguém para votar. Outros estão bem desconfiados com a postura dos candidatos. O que o senhor tem achado da propaganda? Tudo mentira, palhaçada. É igual estar no circo, só palhaçada mesmo. A propaganda eleitoral gratuita é um bom caminho para conquistar o eleitorado. Mas este ano ela teve o tempo reduzido, o menor desde que foi criada, o que torna ainda mais difícil a missão do candidato. Não assisto TV, aí eu não estou acompanhando não. Por outro lado, há pessoas que assistem o programa eleitoral e afirmam que é possível sim definir o voto por meio dele. Estou assistindo agora. E ajuda alguma coisa? Estamos vendo aí cada um que fale, né, e vamos ver se vale a pena, né, escolher algum candidato desse, né. Não pode deixar de votar, né? Dá para definir sim, tem várias propostas, eles colocam ali, é pouco tempo, então não dá para conhecer todo mundo, mas alguém tem que escolher alguém para tentar mudar, para que o país venha ser um país melhor. Ouvimos um especialista na área. Antônio Spinelli é cientista político e ele afirma que o programa eleitoral menor privilegia os candidatos mais conhecidos. Essa redução do tempo vai favorecer esses candidatos que já detêm mandatos ou então que têm grande exposição na mídia. Qual seria o investimento que essas pessoas que têm uma propaganda menor para poder alcançar esse público? A saída aí seria investir nas mídias sociais, por um lado,
E, por outro lado, nos modos tradicionais também de contato com o eleitor, buscar o contato direto com o eleitor e investir pesadamente nas mídias sociais. Apesar do tempo reduzido, o cientista político afirma que o horário eleitoral continua sendo importante, mas o maior tempo na TV e no rádio não são determinantes para o sucesso nas eleições. É muito relativo, não é todo candidato que dispõe de muito tempo que leva vantagem por causa disso. É claro que é um dado importante, dispor de tempo na televisão permite que o candidato trabalhe melhor as suas propostas e se faça mais conhecido, até pela própria exposição em si. Um fator que pesa, que vai pesar, mas também no sentido mais conservador, é a questão da antipolítica, né? Então, na medida em que se dissemina essa ideia da antipolítica, de subestimar a política, etc., então isso favorece os setores mais conservadores. Por quê? Porque eles têm um eleitorado relativamente cativo, eles dispõem de recursos que os novos candidatos nem sempre dispõem, né? E, portanto, tendem a ser reeleitos. A Justiça Eleitoral Potiguar possui mais de 9.000 urnas para utilização nas eleições deste ano. São 7.390 urnas de sessão, 587 urnas de contingência, 445 urnas reservas zonas, 613 urnas reservas região de suporte e 205 urnas reservas seção de urna eletrônica. Confira agora importantes prazos no nosso calendário eleitoral. 17 de setembro, segunda-feira, é a data em que todos os pedidos de registro de candidatos a governador, vice-governador, senador e suplente, deputados federais, estaduais e distritais, inclusive os impugnados e os respectivos recursos, devem estar julgados pelos tribunais regionais eleitorais, além de publicadas as decisões. Também é a data em que todos os pedidos de registro de candidatos a presidente e vice-presidente da República, inclusive os impugnados e os respectivos recursos, devem estar julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral e publicadas as decisões. 17 de setembro ainda é o último dia para o pedido de substituição de candidatos para os cargos majoritários e proporcionais, exceto em caso de falecimento. Neste caso, o candidato poderá ser efetivado em até 10 dias contados a partir da decisão judicial que deu origem à substituição. Também é o último dia para a instalação da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica. É o último dia para o Tribunal Superior Eleitoral compilar, assinar digitalmente, gerar os resumos digitais e lacrar todos os programas-fonte, programas executáveis, arquivos fixos, arquivos de assinatura digital e as chaves públicas, em cerimônia marcada para esta finalidade. Dia 22 de setembro, sábado, é a data a partir da qual nenhum candidato poderá ser detido ou preso, salvo em flagrante delito. 22 de setembro é a data que deverá ser divulgado o quadro geral de percursos e horários programados para o transporte de eleitores para o primeiro e eventual segundo turnos de votação. A data também é o último dia para os partidos políticos, as coligações, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público e as pessoas autorizadas em resolução específica impugnarem os programas a serem utilizados nas eleições 2018. 27 de setembro, quinta-feira, 10 dias antes das eleições, é o último prazo para o eleitor requerer a segunda via do título eleitoral dentro do domicílio eleitoral. Também é a data a partir da qual a Justiça Eleitoral informará o que é necessário para o eleitor votar. Esta edição do Informativo Eleições 2018 fica por aqui. Outras informações você confere ao longo de nossa programação e também no nosso telejornal O Câmara Repórter.